Desdobramento dessas investigações, gente. O PT enviou ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um pedido de arquivamento do PL que anistia condenados aos atos de 8 de janeiro de 2023. O partido argumenta que manter a tramitação do projeto é inoportuno e inconveniente após os últimos acontecimentos, como a operação da Polícia Federal, que prendeu 4 militares e um agente da Polícia Federal por planejar, segundo as investigações, a morte de Lula, do vice-geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, além também das explosões no Supremo na semana passada. Nesse pedido do PT, a sigla afirma, e aqui eu vou abrir aspas, que os fatos demonstram as gravíssimas intenções criminosas dos comandantes da trama golpista, comandantes estes que poderiam vir a se beneficiar de uma eventual anistia aos condenados. E demonstram também que a perspectiva de perdão e de impunidade dos autores, de perdão pela impunidade dos autores, tem sido um poderoso estímulo à radicalização extremista por parte de indivíduos ou grupos organizados em torno da ideologia que inspirou as ações terroristas de 8 de janeiro de 2023. Manter acesa tal perspectiva por meio da simples tramitação da proposta é de todo inoportuno e inconveniente para o processo democrático e paz nacional. E aqui eu vou fechar aspas. De manhã no Jornal da Manhã, né, Deise? Falamos muito sobre isso. Na perspectiva política, o que a gente pode esperar de Arthur Lira, né? Vou até reproduzir mais uma vez o que falamos. Ele não deve atender a esse pedido do PT para não sinalizar contra a oposição e favorável ao governo, mas também não deve instalar a comissão especial para dar andamento à discussão desse projeto de lei da anistia. Ele está prestes a deixar o mandato, tem um candidato que está sendo apoiado por ele com uma base ampla também na Câmara dos Deputados para assumir a presidência da casa. Ele não vai se indispor nesse momento, né? Não, Lívia, falando no bom português, o que o Lira vai fazer agora é cozinhar em banho-maria, né? É o que ele tem que fazer, afagar todo mundo, porque está num momento importante, né? A gente tem que lembrar que essas negociações para a sucessão da casa, elas começaram em dezembro do ano passado. Então, ela é uma das negociações mais importantes da Câmara dos Deputados, se não a mais importante. Ela é fundamental para o Arthur Lira, né, que já conseguiu a reeleição e agora quer fazer o sucessor dele. Então, o que ele vai ter que fazer agora? Afagar os dois grupos, né? Aqueles que querem que o PL da anistia avance e aqueles que não querem. É difícil? É, mas até fevereiro consegue aguentar? Consegue. Fato é que não tem clima político para esse PL da anistia avançar. Como que você vai avançar diante de tantas violências que saíram da violência simbólica e foram para o plano, para o ato em si? Como que você vai avançar com o PL da anistia, né? Isso provocaria um ruído muito grande na democracia, né? E poderia passar uma mensagem muito errada também por parte dos congressistas, e eu acredito que até mesmo esses parlamentares que querem que o PL avance, eles devem pensar num determinado momento que se esse PL avançar pode passar uma mensagem muito errada para a sociedade de que a violência ela tem um espaço na democracia. Então, o mais correto agora para todos é que o PL pare de tramitar. Mas, politicamente, o Arthur Lira vai ter que ir cozinhando em banho-maria, porque ele quer fazer ali o Hugo Mota, de repente pegar um ministério e, como a gente falou também no Jornal da Manhã, 2026 é logo ali e interessa muito para o Lira, né? Eliana, eu tenho visto algumas análises jurídicas dizendo que esse PL da anistia, ele vulgariza um instituto anistia aqui no Brasil. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre em que condições que ela pode ser oferecida para alguém, se nesse caso não é cabível ou é. Veja bem, a anistia é um dos tipos de perdão de natureza jurídica. Então nós temos a anistia, que nem diz o Capês, não vou dar aula. Anistia, graça e indulto. Indulto, o próprio presidente da República, ato presidencial, executivo, resolve lá que é um número indeterminado de pessoas. Anistia também é um número indeterminado de pessoas, mas para quem comete crimes políticos. E a anistia é privativa do Congresso Nacional. Não é um ato isolado do presidente da República. Por isso que o Bolsonaro indultou lá atrás e deu aquele problema de reconhece o indulto ou não reconhece o indulto para alguns militares, para alguns crimes. Então, a anistia, na verdade, é feita para crimes políticos, é do Congresso Nacional e ela não se vulgariza, porque a última anistia que nós tivemos foi
foi do golpe lá de 64, para as pessoas que foram perseguidas, né? Então, não se dá anistia assim, vou dar para o fulano, vou dar para o Beltrano, não se vulgariza, não. O que nós temos que dizer e saber é se esta anistia vale e se aqueles crimes são políticos, né? Ela vem para crimes políticos e se de fato ali houve crimes políticos. Nesse momento, nós temos algumas condenações, nós temos alguns que eu digo dentro de todo aquele povo que estava lá, e alguns inquéritos ainda em andamento. Talvez alguns sejam arquivados, que nem haja essa possibilidade, né, essa necessidade de anistia. Mas ainda se criou uma comissão em cima da Comissão de Justiça lá do Congresso. Então, veja, isso não é para hoje, não vai ser para amanhã. A gente já sabia, e já foi discutido aqui, inclusive com a mesa, que nós já sabíamos que isso demoraria a acontecer e agora vai demorar muito mais. Não tem sentido, nesse momento, diante de algumas investigações, diante de um fato que está se dando uma dimensão, não que não mereça, mas que está se dando uma menção muito midiática, o PT resolver que vai pedir. Aliás, eu queria saber quem do PT. É a Gleice. Lógico. Era só para confirmar. Eu só queria confirmar. O líder, Odair Cunha, né, no Congresso. Então, nesse momento, quer dizer assim, eu diria que é um oportunismo desnecessário. Oportunismo, esse é o termo. Desnecessário para este momento. O Brasil está assoberbado. A gente está assoberbado, a gente precisa saber para que caminho vai sair. Que eu não sei nem se é do lado A ou do lado B. Mas não é hora, né? Então, deixa lá que tá bom. Agora a Ellen estava na gaveta. E agora? Já não está na gaveta mais. Está onde? Então, você foi pro lixo ou ainda não? O atentado foi semana passada ou retrasado? Eu sei que eu estive aqui na semana do atentado. Foi na semana passada, né? Na quarta, né? Isso. Logo depois eu conversei... De quarta ou terça, né? Eu conversei com alguns integrantes do PL e aí eu até contei aqui para você, né? Que eles disseram assim, olha, hoje, novembro de 2024, não se fala mais nisso. Hoje, mas, ano novo, questões novas. Presidente novo. Né? Questões novas. O que acontece? Me parece que com tudo isso que veio à tona, vai dar uma segurada um pouco maior do que eles estavam esperando para voltar com essa questão. Não é uma questão morta e enterrada. Ela está ligeiramente em coma, né? Mas assim, como a Deise disse, consegue segurar até fevereiro do ano que vem? Se nada novo surgir no fronte, segura-se. Porque, Arthur Lira já tem para algum modo todo o apoio que ele precisa para elegê-lo presidente da Câmara, mas Arthur Lira também quer um ministério e não é qualquer ministério, não. Ele está de olho em ministério grande, né? Como que você negocia esse tipo de coisa? Então, neste momento, eu diria isso. O projeto da anistia está ali em coma, né? Mas num bom hospital. Está bem reservado. Ele pode ressuscitar. Depende da conjuntura, como é que vai ser a condução do Hugo Mota a partir de fevereiro. Mas dá para a gente falar que pelo menos até o último dia de janeiro do ano que vem, muito difícil. Muito difícil, porque são outras questões urgentes do país que estão entrando na pauta. Então, isso... E ninguém ganha, né? E ninguém ganha resolvendo esse problema agora. Exato. Porque esse problema segura tanto o PT quanto o PL na mão de quem está com ele. Então, ninguém ganha resolvendo isso agora. Por que eu vou resolver isso agora se eu tenho essa moeda? Eu estou com o portal do Ministério Público Federal aqui aberto. Sim. A gente estava tentando trazer aqui para a audiência o número de pessoas já condenadas por esses atos de 8 de janeiro. A Eliana estava falando sobre isso. Com a finalização do plenário virtual do STF na segunda-feira passada, aliás, nessa segunda-feira já, dia 18, né? Dia 21 agora, nesta segunda-feira, dia 18, chega a 284 o número de condenados pelo Supremo Tribunal Federal por participação nos atos de 8 de janeiro, a partir dessas denúncias que foram apresentadas pelo MPF. Do total de todos os que foram denunciados, desses que foram condenados, 284, desse número, 229 pessoas foram condenadas por colaborarem com a invasão e depredação das sedes do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, enquanto 55 foram condenadas por incitarem os ataques. E aqui eu lembro que eram mais de 1.000 pessoas. Sim, mais de 1.400, alguma coisa assim, por aí. Pessoas que de alguma forma, estavam sendo investigadas por envolvimento nesses atos de 8 de janeiro e uma grande maioria recebeu a possibilidade de fechar acordos de não persecução penal. Sim.
que significa você assumir aquele crime ou aquela irregularidade que você cometeu por uma atenuação de pena. Mas me parece que muitos não quiseram fechar esse acordo, Eliana. Não quiseram, por isso que eu falei, ainda nós temos vários inquéritos em andamento, porque quando não há o acordo, começa de novo, né? Se volta o andamento do inquérito até final denúncia ou arquivamento mesmo. Os que não quiseram fechar o acordo, possivelmente não querem absolvição. Na verdade, eles não querem ser processados, chegar ao final do inquérito e terem arquivado os seus inquéritos. É um direito. Agora, o 8 de agosto ainda tem um longo caminho... Desculpe, 8 de agosto, não sei onde é que eu fui buscar. Nossa, mais uma data. O 8 de janeiro ainda tem muito que ser apurado. Muita coisa para ser apurado. Apurado, que eu digo, processualmente falando. Né? Então, a anistia, óbvio, acabaria com todos os processos, inquéritos, alcança tudo, alcança todos os fatos. Quem está condenado, quem não está condenado, a anistia é perdão judicial, acabou. É um tipo de perdão. Só que agora, com essa prorrogação, veja, nós teremos mais ações, nós teremos mais inquéritos e tudo, né, demora mais. Óbvio que o país tem que ver bem se quer essa anistia, como a Ellen disse, se não é vulgarizar, e você também, Lívia, o instrumento da anistia, e eu acho que isso vai ter que demandar mais tempo mesmo, agora sim. Agora, além da análise técnica, é um momento oportuno, na sua opinião, de permitir, a gente viu que possivelmente isso não vai acontecer, mas de permitir que um projeto como esse sequer seja discutido no Congresso Nacional? De forma alguma, é isso que eu disse. Vou repetir. Gleisi Hoffmann, mais, como sempre, né, mais do sempre, é o tumulto em pessoa, e nesse momento o que ela quer é tumultuar, ter o protagonismo, digamos assim, num momento sério, né, de que vamos tirar a anistia. Minha senhora, isto é radicalizar. Né? Isto é tratar, sim, com banalidade, uma coisa muito séria, que é a anistia de mais de 1.000 pessoas. Não estou discutindo se é certo ou errado. Eu estou dizendo que, neste momento, tem outras preocupações maiores, se é que nós estamos falando de um golpe militar muito sério. Agora, Deise, a gente está falando de um relatório com informações sobre essas investigações de mais de 700 páginas. A gente pode ver outras pessoas, outros nomes vindo à tona aí nos próximos dias, à medida que essas investigações avançam, que essas informações desse relatório venham à tona também. É muita informação, né? É muita informação. Eu acredito que sim, que possam aparecer outros nomes, inclusive mentores intelectuais. A Ellen tocou numa palavra aqui que eu vou me esforçar para não debater até o final do programa sobre isso, mas é um princípio de delírio, né, Ellen? O que a gente tem visto? A gente viu essas pessoas que agiram, que realmente agiram, que tomaram a atitude de imprimir um plano, de vigiar um ministro, mas a gente tem também uma coisa que é muito importante, principalmente em tempos de rede social, que são essas pessoas que fomentam essas atitudes, que fomentam o delírio. E aí, esses estudos, eles existem desde a década de 70, que é quando as pessoas elas começam a acreditar num delírio que parte de um determinado ponto e aquilo acaba promovendo uma horda de pessoas que se comovem em torno daquilo, e aí o delírio ele vai provocando uma sensação de pertencimento. Então, é aquilo que a gente fala, e tem muitos livros de sociologia explicando isso. Uma caneca nunca é só uma caneca. Tem um motivo para a minha caneca estar do lado da caneca da Ellen Brown. E aí, quando você vai descobrindo essas coisas, você vai tendo um sentimento de pertencimento. Essas fomentações, que a gente chama de fomentação intelectual, isso também tem que ser investigado. Então, eu acredito que tem que, em primeiro lugar, ter calma. Segundo lugar, estabelecer os ritos processuais, não pular etapas e não deixar se levar pelo protagonismo midiático. Eu acho que tem muita coisa para ser investigada. Vocês imaginem se esse PL da anistia avança com o Brasil do jeito que está, nesse caldeirão político, como que a gente chega em 2026? Então, está na hora de tirar o pé do acelerador, começar a investigar as coisas com calma e sem essa euforia buscando culpados, né? Mas eu acredito sim que muitos nomes ainda devam aparecer. A gente tem essa delação do Mauro Cid, que é importantíssima. Eu acho que essa história, se ela for bem acompanhada,
ela ainda está só começando. Pois é, o depoimento também está acontecendo. Vou lembrar que a gente tem uma equipe de reportagem em Brasília acompanhando. Qualquer novidade, a gente vai retomar esse assunto.